relação à primeira parte que a gente comentou, né, que é a célula, né, a gente já viu que a célula é a menor unidade funcional do organismo. E na maior parte dos organismos, né, a maioria dos seres vivos, ela é formada de 3 partes principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática é essa parte de fora da célula. O citoplasma é todo esse espaço aqui que preenche a célula, e o núcleo normalmente está localizado ao centro, né? Mas não é uma regra. A gente pode ter núcleo em qualquer lugar dessa célula, tá? A membrana, ela é responsável por limitar o espaço da célula e regular o que entra e o que sai. Eu costumo comparar a membrana como se fosse o seguinte, né? Se a nossa sala de aula, se a nossa casa, se o nosso quarto, enfim, fosse uma célula, né? As paredes, né, janelas e portas seriam equivalentes à membrana plasmática, porque elas vão limitar esse espaço, né? Vão dizer qual é o formato que essa célula vai ter ou que esse ambiente vai ter, e através das portas e das janelas a gente regula o que entra e o que sai, nem que seja ar, né? No caso das células, algumas substâncias que são necessárias para elas vão entrar, outras vão sair, né? E aí a membrana é quem regula essa troca, tá? O citoplasma, ele é um material gelatinoso, né? Como se fosse um gelzinho, né? Imagina a consistência de um gel de cabelo. E ele tem dentro dele estruturas que são muito pequenininhas, né? Chamadas de organelas, cada uma com uma função específica, né? Algumas vão ser responsáveis pelo movimento da célula, outras pela digestão, outras, enfim, pela multiplicação dessa célula, né? E ele preenche, então, o espaço da membrana, entre a membrana e o núcleo, tá? E o núcleo é onde é o centro, né? A direção dessa célula, é a chefia. No núcleo é onde está o material genético dessa célula, que é o que a gente conhece como DNA. DNA é o nosso código, é o que carrega as informações de um ser vivo. Então a gente tem no nosso DNA informações a respeito, né, no caso dos seres humanos, a respeito do nosso cabelo, da nossa pele, da cor dos nossos olhos, se a gente vai crescer muito, se a gente vai crescer pouco, se a gente tem tendência a ter uma doença ou não, né? Tudo isso é uma informação que está contida lá no DNA. Essa aqui é um esquema, né, da membrana, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui em laranja é gordura, né? Então, é uma gordura que forma a nossa célula, e aqui, ó, eu tenho algumas proteínas, e aqui é onde tem a regulação do que entra e do que sai dessa célula, tá? O citoplasma, ó, aqui é uma célula inteira, e tudo isso que vocês estão vendo aqui preenchendo, né, como se fosse ali parafina, né, é o citoplasma. Ele tem a consistência ali de gel de cabelo mesmo, é gelatinoso. E o núcleo. Dentro do núcleo aqui, ó, o nosso DNA. O DNA da gente, né, ele é metade do DNA do nosso pai e metade do DNA da nossa mãe. O que não significa dizer que eu vou me parecer só com um ou só com o outro. Eu posso ser uma mistura dos dois. Eu posso não me parecer com nenhum dos dois e me parecer com outra pessoa que seja da minha família, né? Porque compartilham informações genéticas, né? Compartilham informações do DNA como eu, né? Então, eu posso ter alguma coisa parecida com um primo, com uma prima, com um tio, né? E isso é perfeitamente normal. A gente não precisa ser cópia do nosso pai ou da nossa mãe, né? A gente, no caso dos seres humanos, tem uma troca de informações muito grande ali quando ocorre a formação, né, de um organismo, que permite que tenha todas essas variações, e isso é perfeitamente normal, tá, gente? E aqui a gente tem alguns exemplos de células. Essa aqui, né, por exemplo, é um processo chamado de fertilização in vitro, que é quando as pessoas não conseguem engravidar, né, elas recorrem ao laboratório para fazer, né, esse procedimento. Então, essas células são manipuladas ali em laboratório para que aconteça a formação de um bebê, né, ou que se espere a formação de um bebê. Esse aqui é um espermatozoide, né, que é a célula reprodutiva masculina. Só para vocês verem que existem formatos de células variados, né? A gente costuma desenhar ela com aquele formato redondo e nem toda ela é assim. Ó, isso aqui é uma ameba, que é uma célula também. É um organismo que faz parte de um grupo chamado protozoário, e cada pedaço desse que vocês estão vendo aqui
é como se fosse um pé para ela. Então ela vai rastejando ali, se mexendo, usando essas projeções. Tudo isso aqui, ó, é membrana plasmática. Essas aqui são as hemácias, né? Nossas células, células do nosso sangue, né? Se o nosso sangue é vermelho, é porque essas células aqui têm uma substância chamada hemoglobina. E isso faz com que o nosso sangue seja vermelho. Além das nossas hemácias, ó, esses aqui são os nossos neurônios que estão ali no nosso cérebro, são responsáveis pelos nossos pensamentos, né, por a gente processar todas as informações do ambiente que nos cerca. Essas aqui são células de plantas, né, são células vegetais. São milhares e milhares de células, né, observadas ao microscópio ali, né, e são células de uma folha. Esse aqui são microalgas, né? São organismos microscópicos. Cada parte dessa aqui, ó, é uma célula diferente. Então, assim, a gente viu que existem formatos diferenciados dessas células, né? Nem todas elas vão ser redondinhas. E como a gente falou antes, né, os organismos eles são classificados de acordo com a quantidade de células. Existem seres que são unicelulares, né? São seres que possuem uma célula só, por isso uni. A gente tem como exemplo as bactérias, ó, aqui a gente tem uma bactéria, protozoários, ó, essa célula aqui como é que já é diferente da outra, ó, algas microscópicas, alguns tipos de fungo. Agora a regra é, todo ser unicelular, ele é microscópico, que como ele só é formado por uma célula, a gente não consegue ver sem o microscópio. Os seres pluricelulares ou multicelulares são seres formados por mais de uma célula. Mais quantas? Pode ser 3, 4, 5, né? Passou de uma, já é pluricelular. Pode ser trilhões de células, né? Então, as plantas, os animais, e aí eu incluo tanto os animais vertebrados quanto os invertebrados. Então, de uma formiguinha até uma pantera, a gente tem seres pluricelulares ou multicelulares. Agora, a gente classifica os organismos também de acordo com a presença ou não do núcleo, né? Se eles têm núcleo ou se eles não têm núcleo na célula, eles são diferentes. Os seres são procariontes quando eles não têm núcleo nessa célula, que é o caso das bactérias. Aqui a gente tem uma célula de bactéria e esse aqui é o DNA da bactéria. O DNA não tem nada envolvendo ele, não tem uma cerquinha aqui em volta dele. Então ele está solto no citoplasma, né? Ali, sem nada que o cerque, sem nada que o prenda. Então, por isso eles são chamados de procariontes. Então, as bactérias são seres procariontes. Todos os outros organismos são chamados de eucariontes, porque eles têm núcleo nas suas células. Essa aqui é uma célula animal. Então, aqui, ó, a gente tem em rosinha aqui o núcleo. Toda essa parte que vocês estão vendo em azul é o citoplasma, aqui ó, a membrana na parte de fora. E cada um dessas estruturas que vocês estão vendo aqui são as organelas que a gente falou antes, né? Cada uma ali com a sua função. Umas vão produzir proteínas, a outra vai fazer a defesa da célula, né? Isso é matéria nossa lá no 8º ano para a gente discutir isso melhor. Essa é uma célula vegetal, ó, também ó, um núcleo bonitinho aqui. A célula vegetal, além da membrana, ela tem uma parede por fora dela, chamada de parede celular. É o equivalente, né, já que eu comparei a membrana como se fosse uma parede da nossa casa, é como se você tivesse um muro por fora dessa parede, né, uma proteção maior. E essa aqui é uma célula de fungo. Os fungos, né, mais conhecidos da gente são os cogumelos, né? Parece planta, né? Ele fica ali meio esquisitão, ele não é animal, mas também não é planta, então ele é um novo ser vivo, é um outro tipo de organismo, e nesse caso são os fungos. Só que nem todo fungo é visível, né? Como é o cogumelo. Existem fungos menores, como aquele mofo, o bolor, né? Que são ali seres microscópicos. Os fungos eles também vão ter parede celular, né, envolvendo a célula, só que é diferente da parede celular dos vegetais. Mas eles também são eucariontes, ó, pela presença do núcleo. Em relação à nutrição, né, em relação à alimentação, como é que os seres vivos são classificados? A gente pode ter seres vivos que são autótrofos,
né, que são capazes de produzir o próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. A fotossíntese a gente já comentou quando falou de cadeia alimentar, né? A quimiossíntese é um processo relativamente parecido. A diferença é que ele não vai precisar da luz do sol para isso acontecer. Então, para a gente relembrar a fotossíntese, né, as plantas, né, e algumas algas e também algumas bactérias vão captar a luz do sol e vão precisar de gás carbônico e de água, né? Então, se for, por exemplo, uma planta terrestre, da onde vem a água necessária para ela? Ela vai absorver através das raízes. Se for uma planta aquática, né, ela já está no ambiente aquático, a água já está ali para ela mesmo. E na presença do sol, esse gás carbônico e essa água vão ser transformados no alimento para ela, que é a glicose, e vão liberar o gás oxigênio. Quem é responsável por captar essa luz do sol é um pigmento, uma corzinha chamada clorofila, que está presente aí nas plantas, nas algas. Então é a clorofila, né, que faz essa absorção da luz para fazer todo esse processo aí acontecer. Então, os seres que são capazes de produzir o próprio alimento, né, são chamados de autótrofos. Aqueles que não são capazes de produzir o alimento, né, eles são heterótrofos. Mas então, se não consegue produzir, como é que tem o alimento? Procurando na geladeira? Não, né? Existem formas diferentes. No caso dos animais, por exemplo, né, existem formas diferentes dele conseguir adquirir esse alimento. E a gente também já comentou sobre isso quando falamos de cadeia alimentar. Né? Os herbívoros, né, que vão consumir plantas ou partes de planta, né, sementes, frutos e tudo mais. Os carnívoros, né, que vão se alimentar de outros animais. E os onívoros, né, que vão ali comer alimentos variados, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Em relação à respiração, a gente também tem organismos diferentes. A gente pensa em respiração, no nosso caso, por exemplo, no pulmão, né? Ah, como é que a gente respira? Provavelmente vocês vão me responder assim, pelo nariz. Tá, mas lembra que todos os organismos têm metabolismo? Então, se todos os organismos têm metabolismo, todos eles respiram. Uma bactéria é um organismo, é um ser vivo, então ela respira. Mas será que bactéria tem nariz? Ia ser uma coisa meio, no mínimo, engraçada, né? Um ser vivo com uma célula só andando por aí com o nariz de um lado para o outro. Então, não, né? A gente tem a respiração nas nossas células. O nosso nariz, os nossos pulmões, eles servem ali para poder captar o ar, né? E levar esse ar, né? Levar esses gases respiratórios até as nossas células. Só que nem todo ser vivo respira o mesmo ar que a gente. Na verdade, nem todo ser vivo respira ar, né? Ele respira gás, né? E a gente vai entender um pouquinho como é que isso funciona. Os seres vivos que vão usar oxigênio, né, que vão respirar o oxigênio, eles realizam a respiração aeróbia e são chamados de seres aeróbios, né? Como a gente, né? Como os seres humanos, como os animais, como as plantas, né? E nem sempre esse ar, né, ou esse oxigênio, melhor dizendo, vai estar ali no ar. O peixe consegue respirar embaixo d'água, mas não tem ar lá embaixo para ele, né? Ele não vai respirar o oxigênio ar, tá? Esse oxigênio que vai para o peixe vai estar dissolvido ali na água, né? Tanto é que ele não consegue respirar fora d'água. Ele consegue respirar embaixo d'água. Todo o corpo dele foi adaptado para isso. O nosso não. O nosso é adaptado para o ambiente aéreo, né? Para o ambiente aqui, em cima, terrestre. A gente consegue respirar o oxigênio da atmosfera. E isso é uma coisa bastante importante, né? Dessa questão do ser vivo, de alguns seres vivos, né? Precisarem do oxigênio, e a gente está vendo isso, infelizmente, nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, né? Essa doença, que é a Covid-19, né? Causada aí pelo novo coronavírus, um dos principais quadros graves que o coronavírus tem é exatamente esse, né? Não permitir que o ar chegue direito aos pulmões, que o oxigênio chegue direito aos pulmões. E é por isso que as pessoas com sintomas mais graves vão sentir muita falta de ar, né? E precisam ir ao médico o mais rápido possível. Só que vocês estão vendo aí que nem sempre ela consegue. Né? E nos casos muito graves, essa pessoa precisa ficar num respirador artificial, porque o corpo dela sozinho não consegue fazer essa respiração. Então eles têm que colocar um tubo,
né, no corpo dela para levar esse ar e fazer com que ele chegue até os pulmões, tá? Agora, nem todo ser vivo respira oxigênio. A gente tem alguns seres, né, no ambiente que o oxigênio até mata esses organismos, né? Então, todo ser vivo que não respira oxigênio, ele é chamado de anaeróbio. A diferença é que a gente vai ter alguns organismos que são anaeróbios obrigatórios, ou seja, eles não conseguem respirar o oxigênio e esse oxigênio mata, né? E outros vão ser facultativos, ou seja, eles podem respirar o oxigênio, mas se não tiver oxigênio no ambiente, eles também não vão morrer por causa disso. Eles vão usar outras substâncias ali na respiração. Isso aqui que vocês estão vendo, né, com um formato engraçado, é uma bactéria, né, chamada Clostridium tetani, né, que é a bactéria causadora do tétano, né, e que provavelmente vocês já ouviram falar, talvez não da bactéria, mas, por exemplo, da vacina antitetânica, aquela que dói pra caramba, né. O tétano é uma doença muito grave, né? Pode até matar, né? Porque pode paralisar ali o corpo inteiro, né? Então é uma toxina, né? É um veneno, digamos assim, produzido pela bactéria que é extremamente grave, né? Quando a pessoa está contaminada. E essa bactéria, ela morre na presença de oxigênio. E eu não sei se vocês já ouviram a história de que tétano está muito associado a coisas enferrujadas. Por exemplo, espetei meu pé num prego enferrujado. E aí, né, se eu não tiver com a vacina antitetânica em dia, eu corro o risco de ter tétano. Quem causa o tétano é o prego enferrujado? Não. Quem causa o tétano é a bactéria. Ué, mas por que a gente pensa nisso quando o prego está enferrujado? É porque um prego enferrujado, né, ele cria alguns espaços ali que são ótimos para o desenvolvimento dessa bactéria. Porque lembra que com o oxigênio ela morre. Então a ferrugem ela meio que cria uma capa ali para essa bactéria se esconder. E aí quando a pessoa espeta o pé, a bactéria cai na corrente sanguínea dessa pessoa, né, entra ali no corpo e conforme ela vai ficando mais profunda, né, ela consegue se multiplicar com uma facilidade muito grande e gerar uma infecção, né? No ambiente com o oxigênio, ela morreria com uma facilidade grande. E aí, nesse caso, né, a ferrugem acaba protegendo essa bactéria e fazendo com que ela cause mais infecções, tá? Então, não é o prego, né, não é o que você se espetou, na verdade, que causa a infecção. Quem causa é a bactéria. Na respiração anaeróbia existe um processo chamado fermentação, né? A fermentação é uma forma que é utilizada por bactérias e fungos para produzir energia ou elas respiram e produzem energia ali sem o oxigênio. Existem vários tipos de fermentação, mas a mais comum é a fermentação láctica e a fermentação alcoólica. Na fermentação láctica, ela é muito feita por bactérias, né, chamadas lactobacilos. Esses lactobacilos, eles são muito utilizados ali na indústria para produzir iogurte, para produzir queijo, né? Então o metabolismo dessa bactéria sem oxigênio que é o responsável por produzir, né, esses alimentos. E a gente também tem esses lactobacilos presentes no nosso intestino, né? Só que são bactérias boas, né? São bactérias ali que vão nos ajudar no processo de digestão, são bactérias que vão estar ali protegendo o intestino de outras bactérias. Tanto é que quando a gente tem alguns processos de infecção, né, além de tomar ali os medicamentos para infecção, muitas vezes o médico passa, né, um remédio chamado repositor de flora, né? Entre eles o mais comum é o Floratil. Esses remédios vão estimular que essas bactérias boas voltem ali para o intestino para nos ajudar. Então, elas são essenciais ali no nosso metabolismo, né? Elas estão vivendo dentro da gente, mas não nos causam problema. Muito pelo contrário, elas até nos ajudam. O outro tipo de fermentação que existe é a fermentação alcoólica, né? Ela é realizada por um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, né? Que é esse fungo que está aqui, né? Cada bolotinha dessa aqui é um fungo, né? Uma levedura, na verdade. E sem oxigênio, ele fabrica, né? Álcool, o resultado do metabolismo dele é o álcool, que é utilizado na fabricação de cerveja, né? É utilizado também na fabricação dos vinhos.
Esse fungo também é utilizado como fermento biológico, né? Então, quando a gente come lá pão, pizza, né? No preparo desses alimentos, normalmente é utilizado o fermento biológico, né? E o fermento biológico em si é um fungo, né? Então, o resultado da fermentação dele vai produzir gás carbônico e isso faz a massa crescer. Em relação à reprodução, né, a gente tem classificações diferentes também desses organismos, tá? A reprodução dos seres vivos ela pode acontecer sem ou com troca de gametas. Os gametas são as células reprodutivas. Nos homens, né, no caso dos seres humanos, ela é chamada de espermatozoide. E na mulher, óvulo. Só que essa reprodução, né, com ou sem troca de gametas, ela tem nomes diferentes, tá? Então a reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada não tem nem liberação nem troca de gametas. Mas como é que esses organismos se reproduzem? No caso da reprodução assexuada, ela pode acontecer por divisão binária, né? A divisão dá uma ideia de que aquela célula está se dividindo, e binária porque uma célula dá origem a duas células, então ela cria uma cópia dela mesma. Em todos os processos de reprodução assexuada, o novo indivíduo que está sendo formado, ele é geneticamente igual àquele que deu origem, né? Então ele não tem DNA diferente, o DNA dele é exatamente igual àquele que foi originado. Então, nesse caso, as bactérias, né, que é um dos grupos que faz a divisão binária, né, uma célula ela vai crescendo, multiplicando, né, o seu material genético e dá origem a duas novas células. Então, a cada uma são originadas duas. É por isso que uma infecção de bactéria ela acontece de uma forma muito rápida, né? As bactérias conseguem se multiplicar de uma forma muito rápida, né? Então, uma bactériazinha só, 20 minutos depois dá origem a outra, e depois vai mais outras, e outras, e outras, e outras, e às vezes no dia seguinte, o que antes não era visível para você, passa a ser, né? Só para a gente lembrar, uma célula não é visível, né, sem um microscópio, mas se a gente tem, por exemplo, uma infecção na garganta, quando são muitas bactérias, a gente consegue ver a chamada placa bacteriana, né? Porque são tantas bactérias que a gente acaba vendo como se fosse uma massa, né? Formada por essas células, tá bom? O outro tipo de reprodução assexuada é essa aqui, ó, brotamento. Surgem brotos no organismo do indivíduo, né? Como se fosse uma plantinha, né? Nas plantas, inclusive, acontece o brotamento, né? E a partir daí, esse organismo novo que está surgindo, né? Ele sai ou ele é totalmente liberado no ambiente, ou então ele fica grudado, formando uma colônia. Esse organismo aqui é uma esponja do mar, né? As esponjas do mar podem se reproduzir por brotamento, então aqui, ó, brotinho, que depois se desprende e fica perto dela. Esse aqui é um outro organismo marinho chamado hidra. As hidras são parentes das anêmonas, né? Então, ó o brotinho aqui, e depois ele sai, né, e se fixa, né, no lugar próximo do lugar onde ela surgiu, onde ela foi originada. Esse tipo aqui de reprodução assexuada é muito interessante, ó. É a regeneração. Alguns organismos, se perderem parte do seu corpo, eles conseguem se regenerar a parte perdida, e não só regenerar a parte perdida, como uma parte daquela que ficou gera um novo indivíduo. Esse aqui é um verme chamado planária. Não é um verme assim causador de doença, ele é um verme de vida livre, tá? Muito simples, e a planária ela tem um mecanismo de divisão muito bacana, ó. Se ela for cortada em vários pedaços, cada pedaço em que ela foi cortada dá origem a uma nova planária. Então aqui, ó, a gente tem um exemplo dela sendo cortada na cabeça, no meio do corpo e mais perto da cauda. Ó, a cabeça deu origem a uma, o meio deu origem a outra e a parte da cauda deu origem a outra. E pra vocês verem que eu não tô mentindo, essa aqui é uma planária da vida real, ó. Ela lembra um pouquinho uma lesma, mas ela é muito, muito mais simples do que ela. Esses aqui são os olhinhos primitivos, ó. Então, pelo corpo dela ser tão simples, em quantas fatias eu cortar a planária, ela vai originar novas. Ó. Essa aqui elas cortaram em vários pedaços, e cada pedacinho aqui originou uma planáriazinha nova. Outro mecanismo de regeneração também legal é o da estrela do mar, né? Se cortar ela em alguns pedaços do braço, esse braço gera uma nova estrela e o restante da estrela regenera o braço que perdeu. Então aqui a gente tem uma estrela, ó. Esse aqui foi um braço perdido por uma estrela exatamente igual a essa aqui, e percebam os bracinhos novos surgindo. Isso aqui não vai acontecer sempre não, dependendo do ponto onde for quebrado o braço, não tem como voltar.
mas se ela preservar ainda uma parte do disco central do corpo dela, ela consegue fazer essa regeneração. Reza a lenda que em uma determinada região da Austrália, durante um tempo, as estrelas do mar estavam comendo os recifes de coral daquela região. E aí alguns mergulhadores, né, foram lá no fundo, pegaram essas estrelas e na tentativa de matar a estrela que estava comendo o coral, eles quebraram os braços, né, e jogaram de volta na água. Quando eles voltaram meses depois, os corais estavam mais destruídos do que antes. Por que isso aconteceu? Exatamente isso que vocês pensaram, né? Cada braço que eles quebraram e jogaram de volta na água gerou uma nova estrela do mar. Então, se antes eu tinha uma, depois tinham várias estrelas ali por cada braço que foi quebrado, tá? E na reprodução sexuada, né, ela envolve liberação, envolve troca de gametas, tá? Esses gametas vão se unir e formar uma célula só, que é chamada de célula-ovo ou zigoto. Isso aqui é um mecanismo de reprodução humana, que essa bolinha que vocês estão vendo é o óvulo, e aqui são vários espermatozoides circundando o óvulo. Lembrando que só um vai fecundar, tá? Alguns podem chegar, mas é um só que fecunda. Quando ele fecunda, forma o zigoto, que é o que se divide da origem a gente. Então, todos nós aqui um dia já fomos uma célula chamada zigoto. Em relação à reprodução sexuada, a fecundação, né, que é essa união dos gametas, ela pode acontecer dentro do corpo ou fora do corpo. Quando ela acontece dentro do corpo, ela é chamada de fecundação interna, que é o que acontece no nosso caso. Esse aqui é o aparelho reprodutor feminino. Essa fecundação ela acontece aqui, ó, normalmente, nesse lugar chamado tuba uterina. E aí a fecundação acontece aqui, vem descendo e o bebezinho se instala nessa região que é o útero. Em algumas mulheres a fecundação pode acontecer no útero também, tá? Mas é muito mais comum acontecer nas tubas. E existem alguns animais que têm fecundação externa, né? Como, por exemplo, algumas espécies de peixe, né? A fêmea libera ali os gametas na água, o macho libera os gametas na água eles se encontram, formam ali os ovinhos e que vão gerar os filhotes. Outro animal que tem fecundação externa são os corais, ó, cada bolinha dessa que vocês estão vendo aqui são os gametas sendo liberados, né, que vão encontrar os outros gametas e ocorrer a fecundação. E esse aqui é uma reprodução de sapo, né? Sapos e rãs, na verdade, tem essa forma de fecundação. O macho sobe aqui na fêmea, aperta a fêmea, ela põe os ovos e o macho, na verdade, fecunda os ovos. Então acontece a fecundação fora do corpo da fêmea e por isso ela é externa, tá bom? Gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero aí que vocês tenham aprendido bastante, né? Espero matar essa saudade logo, logo, né? Junto com esse vídeo vai o exercício para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre os seres vivos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.